Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pneumonia. Só que não é uma questão técnica sobre a pneumonia, tá? Eu vou usar aqui uma linguagem o mais simples possível, porque o foco é direcionado para pessoas que não são da área da saúde, né? Leigos e familiares. Isso partiu mediante um atendimento que eu fiz para uma criança e a mãe dela me abordou com algumas dúvidas. E uma das dúvidas foi referente a ela querer entender um pouco mais o que era pneumonia, né? E isso nem sempre é explicado de uma forma simples pelo profissional que atende o paciente. Então, assim, a pneumonia é uma doença, tá? E ela é caracterizada por alguns aspectos aqui que a gente vai abordar no vídeo. Então, a definição de pneumonia é uma infecção nos pulmões, tá? E a infecção, como que ela acontece? Para existir infecção, tem que haver a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso, tá? Então, o que é esse agente infeccioso? Tá? A gente pode chamar ele de agente agressor. Ele pode ser um corpo estranho, né? Corpo estranho, o que seria um corpo estranho? Geralmente, quando a pessoa vai a semente de uma fruta, por exemplo, a semente de laranja para o pulmão, tá? E isso pode acontecer. Não é simples, tá? Não é fácil de acontecer, não é algo que acontece rotineiramente. Mas, em 12 anos de profissão, vi um relato de caso, uma pessoa que estava fazendo pneumonia de repetição, daí quando foram investigar, existia uma sementinha lá no pulmão dela, que entrou pela via aérea. Então pode ser esse corpo estranho. A princípio, a gente pode falar que tudo que não for ar vai gerar um processo infeccioso. Então, por exemplo, a poeira no ar, tá? Fungo no ambiente que a gente está, tudo isso entra na via aérea. E entrou na via aérea, isso não é ar, vai ocorrer uma reação do mecanismo de defesa ali para tentar eliminar esse corpo estranho. O que é muito comum também, mais comum em idosos, mas pode acontecer em crianças também, é o processo de broncoaspiração, seja broncoaspiração por saliva ou broncoaspirar algum tipo de alimento. Seja saliva ou alimento, saliva e alimento não é ar. Então, se for para o pulmão, vai ocasionar um processo infeccioso também. Fora que esse agente agressor pode ser vírus, bactéria ou fungo. Fungo eu já falei, né? Então, como surge a secreção? Então, a partir do momento que a gente tem esse corpo estranho, o nosso sistema de defesa detecta que tem alguma coisa de errada ali e vai desencadear uma reação para combater aquele corpo estranho que está ali. Então, as células de defesa detectam esse agente agressor. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente viu lá no ensino médio que as células de defesa, ensino médio e ensino fundamental, falando que as células de defesa são soldadinhos que vão defender o organismo. Então, esses soldadinhos, que era falado de uma forma lúdica lá no ensino médio, ensino fundamental, nada mais são do que os glóbulos brancos. Então, os glóbulos, eu coloquei esse termo aqui, lutam para destruir o agente agressor. Então, os glóbulos brancos são os responsáveis para pegar esse agente agressor, englobar esse agente agressor e tentar destruir esse agente agressor. Tá? O resíduo desse termo lúdico que eu coloquei aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês é a secreção, né? Então, o que coloquei aqui? A secreção, o que é? É o resíduo dessa luta. Então, o glóbulo branco foi lá, tentou destruir aquele agente agressor, o resíduo é a secreção. Isso é uma possível explicação do porquê a secreção tem aquela coloração, né, branca. Então, aqui eu coloco que as células de defesa são os glóbulos brancos, tá bom? E aqui a gente tem a pneumonia propriamente dita, né? Então, olhando de frente aí, né, do seu lado direito,
a gente tem um pulmão. Nesse pulmão, o nosso pulmão, a gente tem também, olhando de frente para o lado direito, a gente tem um pulmão saudável. Veja que ele está todo vermelhinho. E do outro lado, a gente tem um pulmão doente, que é um pulmão com pneumonia. Veja que a base desse pulmão, ela está mais escurecida, tá? E o ápice desse pulmão, ele está mais clarinho. Então, ali do ápice, a gente consegue ver ali, na parte de cima, uma unidade composta por bronquíolo e alvéolo saudável, tá? Então veja que ele está bem vermelhinho lá e não tem secreção dentro dele. Já abaixo, a gente vê um bronquíolo e alvéolo com fluido. Esse fluido meio amarelado é a secreção em si, tá? Que é aquele resíduo daquela tal luta que eu coloquei ali no slide anterior. Então, esse processo aqui em si é a pneumonia, tá? Então, ela é uma doença? É uma doença proveniente de um processo infeccioso. Então, por exemplo, a gente tem uma gripe, né? Um vírus invadiu a nossa via aérea, ou a via aérea da criancinha. Acredito que vai ter muita mãe vendo esse vídeo aqui para poder entender o processo. Então, mãe, o seu filho, o pulmãozinho do seu filho foi invadido por um vírus. Vai desencadear esse processo de combate que eu descrevi, e ele vai começar a juntar essa secreçãozinha aqui. Alvéolo é o lugar onde tem a troca de ar, tá? Então veja que esse fluido, essa secreção que fica no alvéolo, impede a passagem de ar. Por isso é uma possível explicação do porquê a criança fica cansadinha, tá? Num outro momento eu vou explicar para vocês qual que é o processo da fisioterapia respiratória para eliminar essas secreções aqui, tá? Mas o foco do vídeo de hoje seria basicamente explicar de uma forma simples o que é a pneumonia, tá? Acredito que não teve nenhum profissional que assistiu esse vídeo, né? Porque eu já especifiquei ali no início, que era para quem não tinha conhecimento, né? Principalmente os pais e mães de crianças. Então, assim, tem alguns termos que eu coloquei aqui que não são necessariamente aquilo que acontece, mas como eu falei, a ideia seria passar uma linguagem acessível para que todos os leigos que vissem esse vídeo conseguissem entender. Nessa conversa que eu tive com essa mãe também, que partiu essa dúvida para a produção desse vídeo, comentei com ela também, ela me apresentou uma necessidade de aprender alguns aspectos de primeiros socorros, né? Mas coisa muito simples, que isso vai ser um foco de um curso que vai estar disponível na Hotmart em breve. Quando ele estiver disponível, eu vou comunicar aqui pelo YouTube ou minhas redes sociais. E peço que vocês me sigam, né? Se inscrevam no canal aqui do YouTube se não é inscrito. Se estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, começa a me seguir pelo Facebook, vai lá no Instagram e YouTube e começa a me seguir por lá também, onde vocês vão ter muita informação pertinente para os cuidados, principalmente se você for pai e mãe de bebês, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.